pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, sobre fundos de investimento e alocações. Seu programa que traz o bate-papo lá da Faria Lima aqui para os estúdios da BMC para compartilhar com você o pensamento das principais cabeças do mercado. E hoje nós vamos bater um bate-papo um pouquinho diferente aqui. Nós vamos falar um pouco sobre trade, não é mesmo, Fernando? É isso aí, Felipe. Boa tarde. Foi um prazer aí falar contigo. Não, eu primeiro queria agradecer, né? Agora, imagina que agora é o horário de o Fernando estar lá fazendo os trades dele, né? Então eu agradeço muito você ter cedido um pedacinho do seu dia pra gente. Não, eu que agradeço. Vamos falar bastante aí sobre bolsa, né? Todo mundo gosta de falar sobre bolsa, né, Felipe? Então... Dá pra ter emoção em bolsa hoje em dia? Olha, quem tem emoção não tá ganhando muito dinheiro. Essa minha... Bolsa, ela é emocionante, mas ela também ela tem que ser conservadora, né? Chega até a ser chata às vezes. Eu falo isso para os meus alunos. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Não é um jogo, né? Para ter emoção, você vai pro poker, vai pro cassino. Esse é um ponto interessante. Geralmente a gente vê o discurso em torno, especialmente do trade, como um discurso mais emocionado. Estou ali executando diversas operações, mas eu queria bater um papo justamente com você para desmistificar um pedaço disso. Antes de abrir as perguntas, o pessoal está me avisando aqui, a gente vai precisar chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com você com o Dinheiro de Hoje. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, eu queria começar com... Tem alguns comentários aqui que o pessoal foi rodando no chat, mas essa do Vinícius Honório foi muito boa. A culpa é do Cabral. Excelente comentário, excelente comentário. O Regis Andrade falando que está sem dinheiro, não. Aqui o programa é você com dinheiro, não é sem dinheiro. Aí tem alguns comentários ali, o pessoal que já foi day trader, inclusive eu queria começar o pontapé da conversa nesse ponto, né? A gente estava conversando sobre trade, mas não necessariamente o trade opera no day trade. Existem modalidades diferentes e mesmo mercados diferentes, né? Tem gente que opera futuro, tem gente que só opera mercado à vista, né? Conta um pouquinho para a gente primeiro dessa distinção, o que é a vida de um day trader, o que é trader sem ser day trader. Então você pode fazer um swing trade, como é isso? O que você também gosta de fazer e compartilhe um pouco com a gente da sua visão desse mercado, dessas distinções. Felipe, você pode operar no curto prazo, que é o day trade, aquela operação que você começa e termina no mesmo dia,
e aí você tem uma avalanche de pessoas que gostam de fazer essa operação. Qual que é a vantagem dessa operação? Porque você pode operar alavancado. Então, as pessoas que não têm tanto capital, tanto recurso, eles vão lá, colocam no day trade a grana dos caras, coloca R$1.000, R$2.000, você consegue operar tanto ações como futuros, índice dólar, que são os principais índices aí que as pessoas costumam operar. Já para operações de médio e longo prazo, swing trade, você precisa ter mais capital, você precisa ter 100% do capital para poder investir. Então você vai comprar 1.000 ações de Petrobras lá, R$30, você precisa ter R$30.000 na conta. Não é todo mundo que consegue fazer tanto swing trade, o cara vai para o day trade. E tem aquele investidor que olha os fundamentos do papel, o balanço, como é que está a movimentação, como é que é o histórico daquele papel, que é o cara que faz buy and hold. Se o papel é bom pagador de dividendos, se o papel tem uma boa valorização, se é um setor, que está favorável, né? Hoje em dia a gente está acompanhando aí a política, a taxa de juros, a inflação, não sabe se vai subir a taxa de juros, se vai manter, se vai cair a taxa de juros. Então tem alguns setores que não são tão beneficiados com uma taxa de juros alta. Então você tem varejo, sofre, setor de aviação, setor de construção. Esses não são setores bons no momento. Você tem que procurar o quê? Setor de receita recorrente, setor de energia, setor financeiro, paga muito dividendo. Então, o Banco do Brasil está aí para isso, né? O Banco do Brasil soltou um balanço essa semana aí nitroglicerínico, hein? A gente teve dia 11 de janeiro, todo mundo saiu triste. Teve semana passada à noite, todo mundo estava feliz. Todo mundo estava feliz. Você andava pelas ruas da Faria Lima, todas as luzes acesas, o pessoal tomando gin tônica. Americanas? Por causa do Banco. Ficou triste 11 por Americanas e essa semana ficou feliz por causa do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. É aquela posição que quase todo mundo tem, então fica todo mundo feliz, fica feliz ao mesmo tempo. Maravilhoso, foi muito bem. E Banco do Brasil está quase no topo histórico. Se você olhar a cotação de Banco do Brasil, R$42, R$43, o topo histórico é 44. Pô, que banco está perto do topo histórico no Brasil? Nenhum, só Banco do Brasil. E todo mundo, quando entrou o governo do PT, falou aqui sobre as empresas públicas, que era perigoso você operar Petro, que era perigoso operar Banco do Brasil, CEMIG, Eletrobras, todos esses papéis. E você olhar a performance de Banco do Brasil, está com mais de 40% nos últimos 12 meses. Eu ia até comentar, alguém mandou aqui que depois da fala do ministro era um ótimo dia para trade, né? Só que eu perdi o nome para dar os créditos, mas passou aqui o comentário. Aí tem as opiniões diversas, né? Day trader é furada, tem vida curta, e outras pessoas falando que o day trader tem a vida sofrida. Você tinha comentado aqui antes da entrada do programa que você tem uma preferência pelo swing trade, né? Principalmente para quem está começando, eu indico o swing trade. Eu acho que ele é mais seguro, é mais fácil de você fazer uma operação quando você está falando de um médio prazo, porque no day trade, qual que é o problema? É a volatilidade. Então, qualquer notícia, o gráfico sobe 2%, 3%, cai 3%. E a maioria das pessoas, já vou desmistificar uma coisa com relação a day trade, que day trade é furada, a pesquisa que falou que não sei quantos por cento que perde em day trade, perde dinheiro quem não sabe o que está fazendo. Eu sei que é polêmico falar isso, Felipe, mas as pessoas elas querem fazer algo sem estudar como aquilo funciona, sem entender como funciona. Você tem que entender as garantias exigidas, os custos de poder ser um day trader. Você tem que estudar tudo, entender o gráfico, entender qual metodologia você vai utilizar. Eu utilizo o gráfico, tem gente que usa fluxo, outros para swing trade utilizam fundamento. Cada um utiliza uma metodologia. Se você utilizar a metodologia certa, com uma boa gestão de risco, você dorme em paz todos os dias. O Família Dax aqui falando, Modé é muito bom. Tem aqui também o comentário o Wagner falando que a abertura de mercado Modé é top. Então, o pessoal aí se manifestando. Você que está se manifestando no chat, deixe também seu like. Se você está chegando agora no canal da BMC News, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora,
Quando você comentou, né, de perder dinheiro quando não se sabe, e aí você tem indo lá no princípio do que é a análise grafista, a análise grafista está ex notícia, né? Você não olha gráfico para ler notícia, não é verdade? Certeza. O gráfico contempla tudo. O gráfico contempla tudo. Então, contempla toda a informação disponível no momento. Tudo. Se você tem uma empresa que vai soltar um balanço, se você tem uma diretoria que foi alterada, tudo, nada disso faz sentido você ficar lendo porque o gráfico já contemplou aquilo. Então, quando você olha, eu vou te dar um exemplo. Eu analiso centenas de gráficos todos os dias. Você pega lá Alpargatas, certo? Alpargatas está caindo desde julho de 2022. Estava R$60, agora está 9. Aí saiu notícia semana passada que o balanço não foi tão bom. O gráfico já tinha contemplado que os resultados da empresa já não vinham condizendo com os resultados anteriores. Consequentemente, o gráfico já estava ajustando o preço de Alpargatas. Alpargatas é uma empresa ruim, é uma empresa boa? Isso quem analisa é o fundamentalista, não é o grafista. Para gráfico, eu levo em consideração o que o preço está me dizendo. Simples assim. É difícil as pessoas acreditarem, as pessoas não acreditam no gráfico, que o gráfico contempla tudo, mas eu posso te garantir que boas empresas com bons fundamentos têm gráficos para cima, subindo. Empresas que já estão com dificuldade, empresas como Americanas, que já vinha dando sinais de baixa há anos, entendeu? Como Lojas Marisa, que é a outra que soltou semana passada, caiu 22%, acho que na sexta-feira ou na segunda-feira, já dava sinais também no gráfico que o gráfico já estava caindo. O Pasquale fez um comentário que eu acho interessante, começar com swing e depois você vai canalizando para os extremos, né? Porque, como você bem colocou, é difícil começar fundamentalista de verdade, né? Você não vai estudar a posição e ficar ali super contente com 13% ao ano de dividendos quando você tem seus primeiros R$800 investidos, né? E no swing você vai beber um pouco de cada fonte, né? É muito mais fácil. E você consegue potencializar seu ganho no swing trade. Até mais do que naquele buy and hold que você vai devagarzinho. As pessoas adoram falar do Barsi, adoram falar do Warren Buffett, tudo. Mas o Warren Buffett ficou bilionário depois de 65 anos de idade. Ele ficou construindo a carreira dele e os lucros dele durante muito tempo até poder potencializar aquilo, né? Exponencializar o ganho dele. Então demora bastante tempo. Buy and hold não é... Você precisa ter dinheiro para ganhar dinheiro em buy and hold. E faz sentido ficar bilionário depois dos 60 anos? O pessoal fala, lógico, a austeridade é importante, né? Mas você tem que ter tempo para gastar o dinheiro também, senão... Para viajar, para comer, para passear. Agora, nessa história do trade, fazer essas trocas de posição com mais frequência, ainda que não seja day trade, mas que você possa, por exemplo, ter uma posição de swing ou mesmo estar numa posição mais longa e fazer pequenas movimentações de acordo com aberturas de mercado. Isso eleva o risco da carteira? Não eleva o risco da carteira, porque você tem que ter uma gestão de risco. Por que as pessoas perdem dinheiro na bolsa? Porque elas não fazem uma gestão de risco. Isso é fato. As pessoas acham que a bolsa vai sempre subir, ou é aquele trade que compra um papel e quando o papel cai, ele fala, vou deixar para o meu filho. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Não, vou deixar para o meu neto. A ação de Americanas, o EBR. Você compra trader e vende buy and hold, né? Só quando a ação cai, aí você fica. É o setup swing trade que vira buy and hold. Isso não faz o menor sentido. O que faltou nesse cara? Caiu aqui. Fui eu, né? Não, fique tranquilo. Faz de conta parte, que né? Faz parte do programa ao vivo. Esse tipo de coisa prova que a gente está ao vivo. Tá ao vivo. O que faltou para essas pessoas que fazem o swing trade virar buy and hold? Faltou gestão de risco. Se o cara tivesse encerrado a operação perdendo 10%, com certeza ele pegaria o restante do valor dele, faria uma nova operação
bem sucedido e ganharia 20%, 30%, 40% na operação. Mas o que ele prefere fazer? Ele não encerra, porque o ser humano não gosta de perder. O ser humano odeia perder. Aí o cara segura aquela posição com 50, 60 de loss, não começa uma nova posição que poderia ser uma posição vencedora e fica lá, casado com um negócio. O maior número de assinantes hoje da B3, até pouco tempo atrás, a gente pode até atualizar esse número, era em IBR. Inacreditável. E o papel está caindo 99%. Não, e sem esperança, não é uma coisa assim que... Está na RJ ou da RJ. Eu nunca vi isso na vida. Você saiu da RJ por 2 meses, isso aí aparece, né? Você não sabe nem se você está lendo a notícia de que saiu ou de que entrou em RJ mais. Qual RJ que saiu? A RJ1 ou a RJ2? Não dá para saber, cara. É uma loucura. E aí você pergunta para esse mesmo investidor de OIBR, pô, por que você não tem PetroRio? O cara, PetroRio? PetroRio com 5.000% de alta nos últimos 10 anos. Por que você não tem Unipar? Por que você não tem Banco do Brasil, que está subindo 40% agora, ó, tendência de alta, Taesa, Equator... Tem um monte de papel bom na bolsa. Até um monte de porcaria também. Todo mundo, ou na sua maioria, tende a procurar a porcaria, porque ela está barata. Esse aí vale o corte, né? Sair pro Rios com o dinheiro depois. Todo mundo gosta de porcaria, porque porcaria tá barata. Aí eu te pergunto, eu vou te fazer uma analogia, eu gosto muito de analogias. Falaram que eu podia usar analogias aqui, então... Você vai comprar 2 carros. Você tem lá um Tempra, 98, custando R$5.000, ou uma Mercedes, custando 400 mil. Qual que você vai comprar? O que está barato ou você pega a Mercedes? Se você não tem dinheiro para a Mercedes, você não compra nada. Se você tem dinheiro, você compra a Mercedes. Mas não vai comprar o Tempra. Mas não vai comprar o Tempra porque está barato. Maré turbo, 24 válvulas. Que parece um carro a lenha o negócio. Sai fumaça, isso com certeza. O Emanuel Barbosa falou aqui, se todos os trades ensinassem como o day trade era visto de outro modo. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer aqui no programa, que a gente viu um movimento muito forte de pessoas falando sobre finanças, especialmente no pós-pandemia, mas nem sempre com o devido cuidado, né? Poxa, você comentou de Mercedes aqui, o pessoal já chega prometendo uma Porsche. Você fala, você vai entrar aqui, você vai ganhar uma Porsche, você entra, aplica R$100, você sai com uma Porsche. E o investidor que está começando, ou o trader que está começando, muitas vezes vem pelo canto da sereia. Isso vai queimando o mercado. Felipe, você, digamos, não é o seu caso, você está em forma aí, você precisa emagrecer. Preciso mesmo. Não, pode falar a verdade. O pessoal está cortando aqui a bancada, mas preciso. Felipe precisa emagrecer. O que ele precisa fazer? Você precisa ingerir menos calorias do que você consome no dia. Essa é a receita. Perfeito. Então, o basicão, você já sabe o que fazer. O que é o canto da sereia no Instagram e todas as outras redes sociais? Não, toma essa pílula. Não, tem aqui o shake mágico, tem aqui a marmita low carb, tem uma pílula que você vai tomar. As pessoas gostam de atalhos. Eles não gostam de trilhar o caminho que é todo dia se levantar cedo, se alimentar bem, beber água, fazer exercício, comer bem. Não, eles querem os atalhos, querem comer pizza e querem ser magro. Não dá. Na bolsa é a mesma coisa. Você quer fazer day trade? Você vai ganhar dinheiro. Te garanto, Felipe. Te garanto. Te dou uma receita com 3 itens para você ganhar dinheiro em day trade. Essa aí eu quero, hein? Vou pegar receita, aqui, ó. Pode anotar aí. Você quer anotar? Pessoal, deixa aqui no chat para não esquecer. Receita, 3 dicas para ganhar dinheiro no day trade. Essa eu quero. 3 dicas para você ganhar dinheiro em day trade. Primeira receita. Opera a favor da tendência. O que quer dizer isso? Se um gráfico está subindo, você continua acreditando que ele vai continuar subindo. Você compra. Se um gráfico está caindo, significa que está ruim a coisa dele. Continua vendendo. Segundo, gerenciamento de risco. Estabelece lá. Eu aceito perder 5% por operação e quero ganhar 10%. Você nunca pode querer ganhar 5% e perder 10%. Porque a sua gestão de risco é uma porcaria. E terceira dica aqui, consistência. Faça todos os dias a mesma coisa. Não tenta reinventar a roda.
Não adianta você quer emagrecer, não adianta você um dia tomar o shake, aí no outro dia você vai lá e faz jejum intermitente, aí no outro dia você faz crio, negócio do gelo lá na barriga. Não adianta nada, bicho. Come todo dia igual, economiza em caloria que você vai emagrecer. Então, Rafael Botelho, os dois Rafaéis aqui, Rafael Botelho e Rafael Eduardo. Rafael Botelho falou, como 2 pizzas e sou magro. E Rafael Eduardo falou, eu como pizza e sou magro e minha mulher enlouquece. Tem gente que dá sorte, né? Mas é DNA. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. É igual operar com Insider Information, aí não conta, aí não adianta você... deve ser jovem também. Também tem esse ponto, quanto mais o tempo vai passando, a sua sorte diminui, né? Passados 40. O Júlio César aqui falando que a referência do tempo entrega a idade, né? Depois a gente tem um gráfico, né, com o dinheiro que mostra a evolução do Maré Turbo contra o Ibovespa. Depois a gente traz aqui para o programa também. O Helder perguntando aqui. Felipe, pergunta para o Fernando quais são os melhores setores e empresas para se operar. Para day trade, você tem que buscar setores e empresas com bastante volume financeiro. Quando você opera day trade, você precisa ter liquidez. Não adianta você colocar uma ordem para pegar em R$20, é aquela ordem pegar só nos R$21, porque o papel não tem liquidez. A gente falou disso até com o Cabral aqui quando ele saiu das opções, que só tem opção de Petro e Vale no cenário brasileiro. Então você tem que operar os papéis com maior relevância no índice Bovespa. Então você pega Vale, Petro, os grandes bancos, você pega Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, são os principais papéis. VEG é um papel forte para day trade. Para swing trade, setor de energia performa muito bem, eu acho que vale a pena olhar. Setor de commodities também é um setor muito rentável, eu gosto bastante. Eu acho que e setor financeiro? Setor financeiro sempre... O Brasil é bem forte aí no setor bancário, eu gosto. Maravilha. O pessoal tá perguntando aqui, Augusto Oliveira, o que você acha do método Wyckoff? Wyckoff? Método Wyckoff? Wyckoff? Eu não conheço esse método. Pessoal, se puder descrever um pouco melhor aqui a pergunta, Augusto, a gente traz. Só perde dinheiro no day trade quem não assiste BBC News. Boa, Luiz Felipe. Muito boa. E a gente estava até comentando com o Cabral aqui antes sobre usar para trade mercado de derivativos ou mercado à vista. Né? Sim. Você comentou que só opera em mercado à vista, não é isso? Eu gosto, e eu acho que o mercado de derivativos, principalmente falando de opções é uma forma de você operar os derivativos. É interessante, mas no Brasil você só tem 3 opções que funcionam com bastante liquidez. BOVA11, Petro e Vale. As demais, elas ficam mais amarradas, têm menos volume. E eu tenho uma preocupação extra quando eu tenho mais de 800 alunos lá. Então, se eu vou falar para o cara operar uma opção, se ele aperta um botão errado e vende uma opção em vez de comprar, o risco dele cresce muito, porque as opções elas são exponenciais. Então, eu prefiro não falar tanto de opção para os meus alunos, Instagram, tudo, pelo risco das pessoas não saberem nem operar ações e já querem operar derivativos. E não faz o menor sentido, isso tem que começar por ações, futuros e depois derivativos. Eu lembro de acompanhar por um tempo opções de, por exemplo, Cielo. Nossa. Alguém tem que te dar liquidez. Alguém tem que ser a contraparte, porque o mercado não tem liquidez sozinho. Você executa uma ordem, não é aquele negócio de ter 100 operações por dia, mas você executa uma ordem a cada 5, 10 minutos ali. Você sabe qual o problema das opções? Vou te contar, Felipe. Opa. O cara pega casos específicos. Então pega o seguinte, Vale do Rio Doce em janeiro de 19 com Brumadinho. E tal opção deu 50.000% e fulano ficou rico. Agora Americanas, a opção valorizou 60.000%. Quem estava comprado nesse pozinho a 1 centavo, o pozinho foi para R$5. Só que 99% das vezes o pozinho vira o quê? Pó. E ninguém fala, né?
eles querem tratar a exceção como regra. Quando exceção é exceção, regra é regra. Opções, você tem que saber o que você está fazendo para ganhar dinheiro, né? E as opções, elas têm dois componentes que nas ações não tem. Primeiro é a volatilidade, que é um risco a mais aí. E segundo que é o tempo. A opção tem vencimento, a ação não tem vencimento. Então essa questão de data e volatilidade, ela impacta muito, né? Muito bem, o pessoal está comentando que é o método Wyckoff, do Richard Wyckoff, lá de leitura de tape reader. Ah, tá. Tá falando de fluxo. De fluxo, exato. Leitura de fluxo. Eu não leio fluxo, né? Eu não leio fluxo. Qual que é o grande agressor do mercado? Quem que é que está vendendo no mercado? Isso tem bastante gente por aí na Bolsa Brasileira que faz isso, faz bem, inclusive, mas eu não uso muito fluxo, não. Para mim, é só gráfico. Muito bem. Então, pessoal, a dica aí do Fernando... Dica não, né? Você prefere não olhar... Isso faz tempo, é só gráfico mesmo que eu olho. Faz um tempo que eu não escutava de leitura de fita, faz um tempinho. É antigo isso, hein? Das origens de trade. Lembro de ter lido junto com os princípios lá do Dow, né? Que a tendência é a mesma até que mude, né? É isso aí. Essa linha avançou mais com a formação de gráficos, né? Falando em formação de gráficos, você gosta de dar uma olhada em gráficos, você olha mais a formação de padrões ou você olha mais os indicadores? Eu olho 0 indicadores. Você não olha indicadores? Agora Nenhum. eu fui surpreso. Nenhum indicador. IFR, médias móveis. Você não gosta de médias móveis? Bandas de Bollinger, nada. Eu olho simplesmente o preço. Eu vou te explicar por quê. Por favor. 100% dos indicadores, eles têm uma origem de informação. Qual é? O preço. Preço. Por que eu vou olhar uma coisa que foi manipulada se eu posso olhar a origem daquele indicador, que é o preço? Então eu olho somente o preço. O que o preço estiver me dizendo é o que eu vou fazer. Se o preço está fazendo pivôs de alta e está em tendência de alta, eu vou comprar aquele ativo. Se o preço está fazendo pivôs de baixa e está em tendência de baixa, eu vou vender aquele ativo. Inclusive, eu gosto de ensinar para a turma que dá para você ganhar dinheiro na bolsa quando ela sobe e quando ela desce. A maioria das pessoas não sabe disso, né? Como é que é uma boa forma de você... A gente comentou de derivativos e essa é uma ponte boa. Qual a melhor forma de você operar em cima da queda, além de, naturalmente, opções que put tem pouquíssimo, se call tem pouca de liquidez, put não se fala. Como é que você opera na perda? Short, eu opero vendido no papel. Você pode alugar um Aluga papel, e vende mesmo. Aluga e vende. O que você precisa saber? Se aquele papel está disponível para alocação, por isso que vai o colega que perguntou lá, quais papéis operar para day trade? O Helder. Tem que pegar papéis com maior liquidez e maior volume, porque quanto maior o volume, maior a probabilidade daquele papel ter locação disponível na sua corretora. E eu opero short, com certeza. Isso é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira que tem para se operar na Bolsa Brasileira. E o aluguel, você vai pagar o que de aluguel? 0,25? Pouco, muito pouco. O aluguel hoje não é um problema para quem faz boas operações. E até tem um volume razoável, né? Quanto de volume um bom papel em aluguel? Você vai pegar não vamos pegar o caso extremo da Petro ou da Vale, que está operando mais de 1 bi por dia, mas você pega lá um Banco do Brasil, uma Magazine Luiza, uma VEG, ela opera 300, 400 milhões por dia. É muita coisa. Nossa bolsa aí está girando em torno de 20 bi, né? Então dá para girar bem. Diferente, de novo, do caso lá das opções, se você não gira Petro, Vale ou Bova 11, você conseguir operar opções... Vai operar a opção de Cielo, eu quero ver você sair daquela opção no preço. Aí que tá. Eu queria contar justamente isso. Você vai operar uma opção dessa, você tem que ter contraparte. O duro é que a contraparte tende a ser maior que você. Então, quando a contraparte quiser sair, ela não quiser mais te dar liquidez, provavelmente você vai ser a última vez que você operou aquele papel.
O Ed dos Santos comentou aqui também sobre... o pessoal está pedindo livros. O Ed dos Santos tinha comentado sobre covered calls, né? Então, aproveitar... quando você está entrando na corretora, a primeira opção a primeira operação com opções que você vai fazer é lançar a call coberta, justamente porque você tem a garantia de ter o papel, né? Agora o pessoal também está perguntando aqui no chat sobre livros. O que você pode trazer de recomendações de livros? Olha, eu gosto do Martin Prink, Análise Técnica Explicada. Ele é bem didático e explica o passo a passo do que você precisa saber. E tem um livro que as pessoas não dão muita bola, ele é mais antigo, é do Alexander Elder, Como se transformar em um investidor de sucesso. Esse foi o primeiro livro que eu vi de Bolsa de Valores, primeiro livro que eu li na minha vida de Bolsa de Valores, e eu gosto bastante. E eu tenho um sócio que escreveu um livro também, então quem quiser... Se quiser me mandar mensagem lá no meu Instagram, depois eu... Aproveita já. Vamos fazer isso? Vamos fazer Vamos fazer isso, então. Momento jabazinho aí. Meu sócio vai ficar bravo. Mas como eu tô aqui, né? Ele não pode fazer nada. O celular já tá no chão. Não tem, ele não pode entrar aqui. Tá? A gente fica... Pessoal, vocês nunca vieram no estúdio da BBC. A gente fica num aquário aqui. Então ninguém pode entrar aqui para arremessar nada na gente. Então enquanto a gente tá aqui, tudo funciona. Então é Manda assim, bala. O cara que me mandar... O cara mandou lá uma mensagem para mim no Instagram, eu mando o link para ele baixar o e-book do meu sócio. De graça. De graça. Bom, então, pessoal, qual é o seu Instagram? Vou mandar aqui mensagem. Qual que é o seu Instagram? MF Modé. MF Modé. Então, o pessoal que ainda não acompanhava o trabalho do Modé, MF Modé, manda lá no Instagram. Inclusive, quem deixar o direct ainda ganha o livro aí para baixar. Como diria no Rio, 0800, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Mas esse não cai na segunda, esse não vai para a segunda divisão. Esse não vai para a segunda. Esse não cai nunca. Esse não vai para a segunda divisão, muito bem. Você é vascaíno? Ficou chateado? Não me fala de futebol, que eu tenho outros problemas com futebol aí. Você é São Paulino? Olha, eu acho que hoje eu tenho comentado com o pessoal que eu queria muito ser palmeirense. Infelizmente, você não... Time é um negócio que você não troca, né? É incrível. Não. É incrível. Você troca de carro, você troca, vende até uma Maré Turbo, né? Mas time de futebol é um negócio difícil time e acionista de OIBR não troca nunca, acionista de OIBR não troca nunca, exatamente. Não abandona o barco, meu. Comprou, não abandona o barco. Pessoal, com isso a gente vai para o segundo intervalo aqui do Você com Dinheiro de hoje e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, batendo um papo sobre trader com Fernando Modé. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
pessoal, estamos no ar de volta com Você com Dinheiro, com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Tem uma especulação no chat sobre o meu time de futebol. Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar o desafio no Você com Dinheiro, edição especial de número 100, eu revelo o meu time de futebol. Se vocês descobrirem até lá, quem postar no chat meu time, eu confirmo. Mas até lá, não comento. Eu revelo no programa número 100. E o pessoal aqui comentando sobre a recomendação de livro, acho que isso é uma coisa, de novo, acho muito bacana, Fernando, porque a gente tem uma associação do trade com a falta de fundamentos, né? Até uma brincadeira da palavra fundamentalista, a falta de fundamentos para o trade não é isso, pelo contrário, existe uma literatura importante sobre isso. Muito. Inclusive sobre como a análise gráfica começou, né, sempre existiu de maneira difusa, mas começou a ser mais sistematizada na década de 30. Né? Finanças comportamentais vieram a público na década de 70. Né? Mas muito do que a gente já discutia em análise gráfica foi corroborada pelas finanças comportamentais, depois lá com os estudos de Kahneman e Tversky, Dan Ariely, que pesquisou ali também. Né? E aí, se você deixa de estudar esse embasamento, aí de fato vira astrologia, né? Mas aí não, existe um fundamento para isso, a gente tem que estudar, se embasar. Você sabe, Felipe, olha só, as pessoas ficam até chateadas quando eu faço essa comparação, mas pensa assim, você é um médico, você fica lá estudando durante 6 anos, faz a sua especialização, engenheiro, estuda 5 anos, faz o estágio na empresa. Quando o cara vem para a Bolsa de Valores, é até uma falta de respeito com quem já está há muito tempo nesse mercado. O cara acha que em 2 meses ele vai fazer o trade dele na beira da piscina, pelo celular, porque ele viu que o influencer gravou aquilo e fez bonitinho. Vou comprar aqui um tênis com day trade no índice, vou trocar a roda do meu carro aqui de R$1 milhão. E não é assim, você precisa estudar. Você me perguntou se bolsa era emocionante no começo do programa. Não é chato. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, fazer o que tem que ser feito. Tem dias que não tem que operar, quando vai ter notícia. Jeremy Powell vai falar. Você não pode ficar posicionado, porque a bolsa vai oscilar bastante. Tem coisa que você só aprende e depois você faz, né? Só que o que o cara faz? Quem nunca dormiu comprado na sexta-feira de carnaval? Vai se arrependeu. Exato. Não se esqueça. A quem está começando agora, ao invés de esperar levar o primeiro tombo, pessoal, você está fazendo trade, não durma comprado na sexta-feira de carnaval. Muito dia com a bolsa fechada para você ficar posicionado. São muitos dias para sair notícia lá fora, para sair notícia aqui dentro. São 4 dias potenciais da pessoa falar besteira e a bolsa abrir com aquilo com o gap. E aí o cara vai falar, mas eu não sabia. Então você estuda o que é o gap. Você entende que a nossa bolsa não é 24 horas. Você estuda. Mas a corretora me estopou. Que bom. Né? Porque se a corretora não estopasse você ia perder mais dinheiro ainda. O pessoal até comentando aqui, o mínimo que você consegue entrar na corretora para começar a operar. Se você está operando no mercado à vista, o mínimo é quanto você precisa comprar, né? O mínimo é quanto, principalmente para swing trade, você tem que ter o valor 100% daquilo que você está comprando. O que as corretoras fazem? Elas disponibilizam, o mini contrato de índice. Com R$100 você consegue operar um mini contrato de índice no day trade. O que vai acontecer com esse cara no longo prazo? O dinheiro dele vai para quem sabe operar. Isso é fato. É fato. E as pessoas gostam de falar, eu não sei por que isso. Não, eu já quebrei 3 vezes no mercado. Como se fosse uma coisa positiva. Positivo. Horroroso isso. Que nem o Vasco. Já fui rebaixado 4 vezes. Pô, que porcaria! Vai ser a 5ª, então. Eu fui 5 vezes campeão da Série B, né? Não. A gente trouxe o Júnior aqui, monta a mesa institucional, e aí eu comentei, tem gente que entra e quebra em poucos dias. Ele falou, não, poucos dias. Se o cara durasse um dia, é muito. Eu já vi o cara entrar no mercado para durar 16 segundos. 16 segundos? Porque se você entra alavancado, imagina isso que você comentou agora, você entra com R$100, operando o mini de índice. Se é uma notícia, o cara quebrou. Quebra. É incrível. Eu nunca vi, Felipe, ninguém ficar rico da noite para o dia na bolsa.
Mas eu já vi inúmeras pessoas quebrarem Da noite pro dia. da noite para o dia na bolsa. Excelente. Não, o Fernando aqui tem que fazer uma máquina de cortes. O pessoal da produção que está assistindo aí já deixa a tesoura ligada. Essa é muito boa também. Eu nunca vi ninguém ficar rico da noite pro dia, mas quebrar... Quebrar tem aos rodos. Muito bem, muito bem. O pessoal aqui trazendo também as recomendações, comentando ali, tem o pessoal em cima do muro, o pessoal me recomendando torcer para o Paysandu, aí é perigoso. Aí eu vou continuar com raiva. O pessoal pergunta se eu sou botafoguense, também não. É mais fácil operar em bolsa, e aí eu já pergunto também o que você faz. É mais fácil operar Brasil ou Estados Unidos? Falando de estabilidade, Estados Unidos é mais fácil. Tem liquidez. Os Estados também. Unidos tem muito mais liquidez, tem muito mais volume. Se você pegar o que a Apple opera, o que a Apple movimenta em 1 hora de mercado, é o que movimenta na nossa bolsa o dia inteiro. Todos os papéis. Todos os papéis. Então, assim, é descomunal a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Tudo bem? Agora, isso não quer dizer que é ruim operar no Brasil. Porque o fato do Brasil ter muita volatilidade abre um leque de oportunidades que você pode aproveitar. Você tem boas ações, você tem boas oportunidades em papéis que talvez nos Estados Unidos você não tenha tanto. Entendeu? Eu acho que dá para fazer os dois. Você pode, inclusive, hoje em dia, quando eu comecei não existia nada disso. Mas hoje em dia você consegue operar na Bolsa Americana fazendo um Pix para a sua corretora. É uma facilidade assim imensa. Antes você tinha que ter um comprovante de endereço fora, abrir conta numa corretora lá fora, um home broker lá fora. Hoje em dia é muito mais fácil. O Vinícius comentou aqui, vai Tourinho, acho que ele errou o canal dessa vez. Ele em 2 chats ali. É outro canal que tem o Touro. Mas aqui a gente também apoia aí. Quando o mercado está subindo, mais gente fica feliz. Mas, lembrando, como o Fernando falou, você também pode ganhar dinheiro com a queda do mercado. Você só fica short, não é isso? É só ficar short. Covid está aí para isso, né? O Covid. Aí eu não vou citar o nome aqui, porque o comentário não é bom, mas o Alex comentou aqui que tem um influencer que fala que dá pra ficar rico da noite pro dia. Aí é complicado. Aí é complicado, não vou citar. Melhor não citar nome. Não vou citar o nome. Aí tem aqui o MPK comentando que a gente brinca com um determinado papel. E é verdade, né? Você tem essa questão da falta de liquidez, também vai concentrando os investidores em um papel. Agora, quando você vai montar suas posições, você disse que opera bastante gráfico, você usa algum tipo de ferramenta para travar as posições de gráfico? Como você faz? Você faz as suas continhas, deixa ali, monta as suas retas de figura, né? Como é que você monta o seu, como é que eu posso dizer? A operação, a estrutura da da sua operação, exato. Eu utilizo sempre o mesmo gerenciamento de risco. Então, numa operação de swing trade, eu topo de 8 a 12, 15% de perda numa operação. Então, vou comprar uma ação, comprar Cielo. Cielo que estava uma porcaria, agora tá boa, né? Exato. Cielo agora melhorou. Não pode falar mal de Cielo. Não. Comprou ela 5,20. 5,20. 10%, 50 centavos. 4,70 eu coloco meu stop. Cravado, na pedra. E vou colocar meu alvo 2 vezes o meu stop. No mínimo 2 vezes o meu stop. E vou gerenciando. Quando ficou 1 para 1, eu já faço uma parcial, já zero o risco da minha operação. Eu gosto de trabalhar assim. O meu principal objetivo em todas as operações, tanto de day trade quanto de swing trade, é zerar o risco quanto antes. Quanto antes você zerar o risco, eu já estou despreocupado com aquela operação. Entendeu? Ganhar dinheiro vai ser consequência. As pessoas elas se preocupam, aí no chat se você perguntar o que vocês querem saber, eles vão falar qual papel comprar, onde comprar, onde comprar. É só isso que as pessoas perguntam. E todas as vezes eu respondo falando o seguinte: qual o risco da operação e qual o risco da operação. Seria a mesma coisa virar para você e falar: Felipe, você precisa saltar de paraquedas. Eles vão falar: qual altura que eu vou saltar? Não, você vai lá, 5.000 pés, tudo. Se você me chamasse para saltar de paraquedas, eu ia falar assim: como que funciona esse paraquedas e qual é o paraquedas reserva? É o risco que me importa.
É o risco. Você andar 200 km por hora num carro, você não vai querer usar um cinto de segurança? Airbag. Você não vai querer ter airbag? Só que na Bolsa de Valores todo mundo esquece do airbag, do cinto, das regras de direção. Os caras querem andar 200 por hora sem airbag e sem cinto de segurança. Então, toda operação que eu faço, eu me preocupo primeiro com o risco, depois com quanto que eu vou ganhar naquela operação, para saber se vale a pena. Maravilha. Isso é fato. Pessoal que está acompanhando aí você com dinheiro, tá se manifestando no chat, está acompanhando aqui o chat de perto, mas tá esquecendo do like, pessoal. Vamos bater ali os 800 likes. Força aí, dedão no like aí, não vamos deixar o programa virar sem os 800 de marca aí, né, pessoal? O Regis Andrade apareceu por aí, faz um tempinho que ele não estava. O Marcelo Santos falando aí do Trade System, né? Sobre o mercado de câmbio, essa é uma boa pergunta. Você já comentou que opera mercado à vista, mas eu opero dólar. Opera dólar? Opero então dólar. vamos lá, o que você está vendo no mercado de câmbio? Faz tempo que a gente não fala de mercado de câmbio aqui. Dólar, a única coisa que você pode, e você deve estar nesse ramo aí há bastante tempo, nenhum economista que tentou prever o dólar acertou. Concorda? Sem sombra de dúvidas. Prever o dólar é a missão mais impossível da face da Terra. O que eu posso falar de dólar hoje? Na minha opinião, se você puder dolarizar um pedaço da sua carteira, um pedaço dos seus investimentos, é positivo. Eu acho que vale a pena. Entendeu? Pelo cenário local. Pelo cenário local, risco fiscal, taxa de juros. Eu gosto disso. Agora, dólar, quando ele deve estar perguntando de mini dólar, essas coisas, o dólar ele bateu quase R$5 outro dia aí. E agora ele está subindo um pouquinho, eu acho que ele tende a subir nos próximos dias, mas eu só olho o gráfico dele. Então, se você me perguntar o gráfico de 60 minutos do dólar hoje, está em tendência de alta. Então, hoje eu sou comprador de dólar. Se amanhã virar para baixo, eu vou vender dólar e tá tudo bem. O Silvio falou aqui, esculachou meu Paysandu. Não, Silvio, pelo contrário. Não. Quando eu, lá no dia do programa 100, quando eu contar meu time, você vai entender que eu estou longe de esculachar o Paysandu, e muito pelo contrário, gosto muito da história dele. Mas sobre a posição de dólar, então, só fechando, o que a gente está pensando em dólar é proteção, é pensar em moeda forte e não trade. Total, eu acho. Eu acho que é muito melhor. Eu lembro que teve um ano que o dólar... foi do passado. Teve um ano, né? Puxa vida. Como se... É que o tempo está passando de uma maneira estranha, né? No ano passado, o dólar bateu a primeira vez 5,40. Estava todo mundo falando, se eu tivesse comprado há um ano a R$5, quando teve aquela janela. Tá aqui agora. Bateu R$5. E pior, se você tivesse comprado dólar a R$5, comprado mesmo, moeda física, vai lá e compra. Se você tivesse comprado a moeda a R$5, um ano depois você teria deixado de ganhar seus 50, 60 centavos no DI para ter ganho aqueles 40 centavos na moeda. O pessoal... comprar moeda não é investimento. Eles não fazem conta. O pessoal não faz disso tudo. É isso. E você estava falando dos likes, você sabe que todos os dias mesma batalha. Turma, dá like, valoriza o trabalho, essas coisas. E eu falo uma expressão, né? Todo mundo pede assim, por que você não libera as suas aulas ao vivo de graça? Tudo falou, você quer rir? Tem que fazer rir. Então o cara quer um vídeo, quer que você traga convidados, que fale sobre bolsa, e ele não consegue apertar o like. Quiçá aprender de bolsa. Entendeu? Sim. Essa é uma realidade dura. As pessoas se dedicam um pouco para aquilo que eles querem de verdade. E aí, de novo, vem aquela questão de olhar a análise gráfica como se fosse um atalho. E não é. A análise gráfica tem os seus... Tem. Com perdão do trocadilho, tem os seus fundamentos. Tem os seus livros, tem a sua literatura para ser estudada e dá trabalho. Dá trabalho. Você falou do Charles Down, né, de um dos fundamentos que uma tendência só acaba quando outra se estabelece. Se você levar isso em consideração, se você levar que o gráfico contempla tudo e estudar isso, você vai ver que isso tem muitos e muitos anos já de estudo, de análise e de embasamento para a turma que faz isso. E teste. E até o pessoal fala, não, de novo. Essa eu já tinha comentado aqui em outro programa. Lá no estudo,
do Charles Dow, ele foi também montou Dow Jones, né? Por isso o nome. Mas ele começou o Dow Jones com dado diário. Então não é velocidade, lógico. O tempo que você carrega no day trade é menor do que o de análise fundamentalista. Não quer dizer que é instantâneo, né? Quer dizer, de novo, que você vai ficar rico do dia para a noite. Mas pobre você pode ficar. O pessoal está comentando aqui, o MDR pergunta se o Modé gostou da minha compra de Bradesco hoje. Hoje o Bradesco subiu quase 3%, ele acertou, MDR é meu sócio, mas acertou na mosca. Sabe tudo de análise gráfica. Análise gráfica. Bradesco soltou um balanço ruim, levou em consideração lá todo o rombo de Americanas. Todo mundo falou mal de Bradesco. O que deu Bradesco hoje? Subiu 3% compra. É verdade, o pessoal aí, pela tristeza do Felipe, ele é santista. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu teria sido mais feliz nos últimos anos se eu fosse santista. Aí o pessoal comentando sobre valorizar o trabalho duro, que foi o que o Fernando trouxe, o Modé trouxe. Tem trabalho, não existe almoço grátis, nem trade, nem análise fundamentalista. Você pode fazer uma carteira de curto, médio e longo prazo. Day trade, swing trade, buy and hold, long and short. Tem trabalho, tem que sentar e estudar, senão a sua chance de perder fica maior que a chance de ganhar. Com certeza, é absoluto isso. Maravilha. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui na bancada hoje. O programa foi muito bacana, pelo menos ter a oportunidade de estar aqui com você foi muito bacana para mim. Espero que a audiência também tenha gostado. Muito obrigado pela sua participação e já deixa aí de novo suas redes sociais e não esqueça daquela questão do livro. Não, tá aqui, hein? Eu tô esperando aqui, ó. Vou acompanhar as mensagens no MF Modé. Então você é no @MFModé, me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link para você baixar o e-book do meu sócio, que ele escreveu. Eu queria te agradecer a oportunidade, Felipe. Foi um bate-papo, passou rápido, né? Passou super rápido, né? Uma hora passa voando. A bolsa é legal demais. E agradecer aí a oportunidade, o bate-papo. Sensacional. Maravilha, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou Você com o Dinheiro de hoje, esse bate-papo sobre trade com o Fernando Modé. E fugindo de novo com a proposta do programa, fugindo daquele senso comum, lugar comum. A gente não veio aqui falar de trade para você ficar rico, ganhar uma Porsche em um dia. Nós estamos aqui para buscar correr atrás dos fundamentos. Nós ficamos por aqui. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e até amanhã com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.